Sim, sim, alô, alô, começou a nossa linda história da meia-noite. Ela é muito comovente, viu? É uma história que eu posso adiantar para você, forte, chocante. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa história. Tá tudo preparado? Então, um pouquinho antes de começar a história, eu quero fazer um pedido para que você se torne membro do nosso canal. Vai ser tão importante para mim. Ô Paulinho, quanto que eu pago para ser membro no canal? R$ 6,99 por mês. É um preço assim simbólico, mas eu sou o primeiro a reconhecer que tem gente que não pode pagar. E se não puder, gente, não tem o menor problema, não se incomode com isso. Aqui é liberdade absoluta e total. Eu só estou pedindo isso para quem realmente tem essa condição. Se você não tem, que Deus dê cada vez mais sorte para você, abertura de portas, para que você chegue lá, tá certo? Você já me ajuda muito de estar no canal, ouvindo uma história, curtindo, dando teu joinha. Isso já é uma ajuda muito grande para mim. Agora, quem pode se tornar membro do canal é um plus, é uma força a mais. Ô Paulo, mas como eu faço para ser membro? Eu gostaria. Abaixo do vídeo tem todas as instruções da plataforma YouTube, tá bom? Para que você seja membro do canal. Bem ao lado do título, eu coloco um telefone. Esse telefone, ele é o WhatsApp do canal. Então, através dele, manda a tua mensagem e eu criei uma alternativa. Vai ser um quadro que a gente lança a partir da próxima semana. E neste quadro, chamado Recados do Coração, nós vamos atender todas as chamadas ali do WhatsApp, ok? É que nós estamos preparando tudo direitinho, por isso que está demorando um pouquinho. Tá certo? Então, o WhatsApp do canal é operadora 11 951 33 6677. Esse mesmo telefone também é uma chave Pix, onde através dele você pode participar aqui do nosso canal, mandando a sua contribuição, sua colaboração. Como fez a minha querida Solange Aparecida Ribeiro. Ô Solange, tudo bem, meu amor? Muito obrigado, viu? Ela mandou aqui um Pix de R$25, gente. A equipe tá vibrando. A Mariana, o Careca, o Diógenes. Agora tem a Joana Dark também. Já temos 4 aqui na equipe, né? Que bom, eles estão agradecendo. A equipe realmente do Paulinho Boa Pessoa agradece, viu? Muito obrigado. E estamos para contratar mais uma moça aí. Ela já mandou o currículo. Então, se você continuar nos ajudando, o canal vai se fortalecer. Paulinho, precisa sim do pessoal? Precisa. Porque vocês não imaginam com que carinho trabalhamos, mas é trabalho normal, comum. É muita dedicação na leitura das mensagens, na confecção das histórias, porque muitas vezes a história não vem pronta, não vem acabada. Então nós precisamos dar aquele trato final. Por falar nisso, a história de hoje já está preparada. Solange, obrigado, viu? Pelo Pix que você fez de R$25. Um beijo para você, meu amor. E quem quiser fazer o Pix já sabe. A nossa chave Pix é 95133 6677. É de São Paulo o telefone. 95133 6677. Bem, isso posto, tá tudo prontinho para que a gente comece a história de hoje. Então eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. A história começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Denise e hoje eu quero contar a história impressionante A Vida em Minha Família. Somos ao todo 6 filhos dos nossos amados pais. 4 mulheres e 2 homens. E essa história vai especialmente contar sobre a vida da minha irmã mais nova, a Dalila. E modéstia à parte, nós somos de uma família, Paulinho, bonita, sabe? Deu muito certo a combinação das raças de nossos pais. Meu pai, por exemplo, descendente de italiano, ele misturou com a brasilidade morena da mamãe. A pele da mamãe é bem escura, embora ela não fosse totalmente preta. Mas, tal qual a cantora Alcione, a mamãe também era chamada de marrom.
Então vocês já entenderam a cor da mamãe, com a pele clara do meu pai, que é descendente de italiano. Ah, e meu pai tem lindos olhos azuis. Já pensou? Nós, os filhos, saímos com essa mistura e ficamos todos gozando de um privilégio de sermos, olha, consideradas pessoas bonitas, modéstia à parte. Mas, dos 6 filhos, uma só herdou os olhos azuis do papai. Foi justamente a Dalila, a minha irmã caçula. Ela era morena dos olhos azuis. Então, portanto, imaginem vocês, essa irmã sempre fora muito bonita e arrasou o coração de muito marmanjo por aí. Todos nós nos casamos e formamos nossas famílias, e Dalila, a caçula, também se casou. Mas veja o que é a vida. Ela não deu muita sorte nesse tocante. Justo ela, a mais bonita. Ela casou com um cara que não era lá essas coisas. Eu detesto falar mal de outras pessoas. Mas esse meu cunhado, por um furo nágua, e ele foi realmente um furo nágua, ele não era exatamente aquilo que nós esperávamos que ele fosse. Ele, primeiro, nunca gostou de trabalhar. A verdade é essa. Ele era uma pessoa assim muito rolista. Vocês já ouviram falar? Essa expressão rolista é aquele que ama fazer rolo. Rolo. Negociatas, tá? É igual. Então, esse meu cunhado, ele era muito rolista. Adorava fazer um rolo. E você sabe que rolo muitas vezes acaba em confusão de fato. Chegou, inclusive, a sofrer um processo pelo crime 171. Para quem não sabe, 171 é o crime de estelionato. Ele foi acusado de estelionatário e não fosse um bom advogado bancado por toda a nossa família. Sim, porque nós, os irmãos, nós nos reunimos, nos juntamos, fizemos isso pela Dalila, a nossa caçulinha. Olha, se não fosse esse bom advogado que todos nós reunidos pagamos, ele, o tal, com certeza teria sido condenado e preso. Mas pelo menos nós conseguimos livrar o sujeito da cadeia. Mas foi nessa época que começou uma fase muito, muito difícil na vida dessa minha irmã caçula, a Dalila. Ela acabou vendendo tudo que ela tinha em casa para tentar pagar as dívidas feitas pelo marido. E ela tinha um carro. Olha, a Dalila tinha uma vida boa, sabe? Tinha um carro que foi comprado por ela, mas ela foi obrigada a vender o carro e ela passou a depender de ônibus para poder ir para o trabalho. Eu morria de pena. E nós comentávamos em família que justo ela, a Dalila, a mais bonita, a mais linda das irmãs, não tinha dado realmente sorte no amor. E para complicar, ela tinha 2 filhas ainda pequenas que precisavam de tudo. Por essa época, exatamente aí, o meu marido, o Milton, ele passou a dar uma força para Dalila. Meu marido sempre adorou moto. E além do carro, que servia toda a nossa família, meu marido ele também comprou uma moto. E era justamente com essa moto que ele passou a ir trabalhar. Ele vivia elogiar essa minha irmã pela sua boa vontade, pela sua dedicação, pela sua entrega. E ele também amava a moto, dizendo que era um veículo dos mais eficazes, porque ele me dizia: vence o trânsito com facilidade, Denise, sabe? É muito mais rápido que um carro. Sem contar a liberdade que eu sinto pilotando a moto. Eu gosto disso, eu gosto. Ele passou, inclusive, a ganhar tempo no trânsito. E foi daí que surgiu a ideia. Ele, na volta do trabalho para casa, ele começou a passar no trabalho da minha irmã Dalila, para dar uma força para ela.
Minha irmã Dalila, ela simplesmente adorou a ideia e ela dizia que isso, para ela, era maravilhoso e fazia com que ela ganhasse um tempo de ouro, porque ela chegava em casa bem mais cedo, podia curtir mais as meninas, suas filhas, e ela tinha mais tempo para cuidar das suas coisas e ela tinha tanto para fazer. Também fiquei feliz com a solução e chegou ao ponto do meu marido, o Milton, ele comprou até um capacete rosa. Falou, não, para ela ficar mais bonita com o capacete rosa, para combinar com a beleza da Dalila. Um capacete todo especial, mais confortável, uma coisa assim mais feminina. Então essa volta do trabalho para casa, no momento, ficou uma solução bacana. No entanto, nós não esperávamos jamais que esse momento tivesse que ser interrompido devido a um ciúme infundado do meu cunhado. Não. Ele de repente cismou. O Cláudio, o meu cunhado, que era aquele cara problemático que vocês já sabem pelo meu relato, então ele ficou com ciúme. Ele, porque eu não quero que você venha mais nessa garupa de moto com o Milton, já se viu isso. Ele cismou. E além dele não fazer nada, porque ele não fazia nada, ele ainda palpitava nessas coisas. Na época, eu fiquei muito fula da vida com esse meu cunhado. Cheguei a ficar até brava com a Dalila também, porque, na minha opinião, ela estava sendo boba demais desse marido. Que ciúme mais besta era esse? Dalila, ela estava tão contente pelo tempo que ela ganhava, coitada, agora com o marido zero à esquerda, cheio de ciúminho tolo, queria e proibiu a volta da Dalila para casa na garupa da moto do meu marido. Não apenas eu fiquei chateada, mas todos os meus irmãos também ficaram. Ainda se fosse um marido que merecesse, né? Tudo bem, mas um cara que não fazia nada por ela. E adivinha só o que aconteceu. 4 meses depois dele ter proibido a Dalila de voltar de moto para casa, a minha irmã descobriu que esse Cláudio, meu cunhado, ele tinha outra mulher fora do casamento. É aquela história, né? Quem cuida, né? Quem usa, cuida, é isso? O ditado é esse. Ô Paulinho, desculpa, eu estava me perdendo aqui no ditado, mas é isso, né? Quem usa, cuida. Olha só. E aí, aquele casamento que já estava fadado ao fracasso, já era um casamento ruim, a minha irmã não iria perdoar nunca aquela traição. E desta vez, o casamento entre ela e o Cláudio chegou ao fim de vez. A minha irmã se separou do traste, o que todos nós achamos muito melhor. Tanto é verdade que foi melhor, que a gente falava exatamente isso para ela, antes só do que mal acompanhada. E foi aí que a vida da minha irmã deu aquela guinada, sabe? E, na minha opinião, uma guinada mudando a vida para muito melhor. Ela já trabalhava fora mesmo, então ela continuou trabalhando fora. Ela já sustentava as filhas sozinhas e ela continuou a fazê-lo. E o meu marido, ele voltou a lhe dar as caronas na moto na volta para casa. A vida de Dalila ficou uma outra coisa. Ela começou a sair para curtir a vida. Outra coisa, a Dalila havia se casado com o Cláudio muito cedo. Ela tinha 20 anos incompletos ainda. Pra você ter uma ideia, quando ela casou com o Cláudio, faltavam uns 15 dias pro aniversário dela de 20 anos. Então ela deixou de aproveitar muita coisa. E agora que ela estava com 27, ela passou a curtir a vida de uma maneira muito melhor. A minha irmã arrumou até um namorado, sabe? Ela voltou a se divertir, voltou a sair, a gente ajudava sempre com as meninas. A pele da minha irmã ganhou um viço, se bem que ela era muito jovem, 27 anos, mas ganhou aquele viço. Parecia que ela estava brilhando mais. Ela ficou ainda mais bela. Às vezes, um homem ruim
atrapalha e atrapalha muito a vida de uma mulher. A minha irmã era outra pessoa agora, muito mais alegre, expansiva, se revelou, inclusive boa cantora. Ela vivia a frequentar um karaokê e ela cantava muito bem. A minha irmã, ela passou a ser uma outra pessoa, sabe? Ela realmente, aos 27 anos, quando ela se separou, ela começou a curtir a vida e a curtir de montão. E a gente tinha certeza absoluta que dali para frente ela seria muito mais feliz. E a nossa torcida como irmãos era para que ela encontrasse dali para frente, lógico, um homem bem legal, um homem que merecesse a Dalila, um homem que desse uma segurança para ela, um conforto para ela, aquelas coisas que toda mulher busca num relacionamento. A verdade é essa. Mas ela estava curtindo essa vida dela de solteira novamente. Dalila, ela passou um pouco mais de um ano assim, 1 ano e uns 3 meses. E foi aí que, lamentavelmente, aquela tragédia aconteceu. Um acidente terrível. Meu marido, ele, num dia, voltava com a Dalila de mais um dia de trabalho, e foi quando a moto dele acabou sendo abarroada por trás, colhida por trás por uma caminhonete. Só que essa batida, se não foi tão violenta assim, meu marido, lógico, ele perdeu o controle da moto, ele perdeu a direção da moto, que acabou batendo numa porta. Sabe essas portas de aço de loja? Pois é, a loja estava fechada e o meu marido bateu exatamente nessa porta de aço da loja. Inclusive, bateu com uma certa violência, a porta se acabou. O saldo de tudo foi muito triste. Meu marido ficou ferido, acabou sendo socorrido a um hospital e ele ficou 3 dias na UTI desse hospital. Mas depois disso, felizmente, ele se recuperou. O terrível foi o que aconteceu com a minha irmã. Ela não resistiu. A minha irmã, há 2 dias agora de completar 29 anos, ela infelizmente veio a falecer. Morreu 24 horas depois desse acidente. Foi uma grande tristeza para toda a nossa família. E ainda tivemos que aturar as lágrimas de arrependimento do meu cunhado, que sem explicação nenhuma gritava à beira do caixão da Dalila, que ele a perdoava por tudo. Olha, exatamente o meu cunhado Cláudio, ele chorando lá no velório da Dalila, a morte da ex-mulher, porque eles estavam separados, e ele chegava perto do caixão e falava: eu te perdoo, viu, Dalila, eu te perdoo por tudo. Teve uma hora, ele falando: eu te perdoo, viu, Dalila, eu te perdoo por tudo. Teve uma hora que eu não aguentei. Eu sou mesmo mais esquentada das irmãs, sabe? Teve uma hora que eu não suportei. Eu chamei o Cláudio, eu queria falar com ele. Ele saiu assim para fora do velório e eu falei: ô Cláudio, que história é essa de você dizer que perdoa a minha irmã por tudo? Denise, não te interessa. Como que não interessa? Interessa sim, senhor. Ela é minha irmã, uma mulher muito honrada, uma mulher de fibra, trabalhadora. Teve sim os seus namorados, mas isso agora, depois de ter se separado de você. Você que inclusive traiu a minha irmã, foi por isso que ela se separou de você. Então entenda, Cláudio, se alguém precisa aqui de ser perdoado, esse alguém é você, Cláudio, e não ela. E ele olhou assim para mim, acabou concordando, assentindo com a cabeça, e depois respondeu: tá bom, eu não vou falar mais isso. E realmente dali para frente ele não repetiu mais a tal frase. Até que, para nossa tristeza, a minha amada irmã acabou sendo sepultada naquele dia. Mas não pensem vocês que a minha história termina assim. Pelo contrário. Na verdade,
É aí que a minha história começa. E começa de uma forma muito misteriosa e cheia de sobrenaturalidades. Foi após eu ter ido à missa de 7º dia da minha falecida irmã, a Dalila. Após isso, eu passei a ter aqueles sonhos com a Dalila. E a Dalila, ela aparecia no sonho chorando muito. E ela dizia assim: pede para o Milton te contar a verdade. E chorava. Pede para o Milton te contar a verdade. E continuava a chorar. Eu fiquei muito encucada com isso, porque o Milton, se vocês estão atentos à minha história, eu tenho certeza que estão, vocês sabem que Milton é meu marido. E eu procurei ignorar no início, comecei a entender que isso talvez fosse apenas um sonho. Chamei o Milton, conversei com ele. E quando eu falei para o Milton que eu estava sonhando com a Dalila e ela vinha chorando no sonho e dizia: pede pro Milton falar a verdade, eu senti que o Milton ficou muito nervoso. Embora ele dissesse outra coisa, sabe? Ele falou: não, mas não, isso é bobagem, é sonho. Você ficou impressionada com a perda dela assim tão cedo. Eu também lamento muito. Mas que verdade. Sabe, eu senti que quando eu falei para ele, isso o incomodou. No entanto, ele deu essa explicação, eu sempre confiava demais no meu marido e deixei para lá. No entanto, se eu sonhava com isso, um irmão meu, o Dario, que é o mais velho, tá? O Dario é o mais velho. Ele também passou a ter o mesmo sonho. Mas observa, eu não tinha contado para nenhum dos meus irmãos a respeito desse sonho, porque era uma coisa que estava me preocupando. Era uma coisa que estava me deixando assim encucada. Eu tinha tocado no assunto com o Milton, meu esposo. Ele agiu de uma maneira nervosa. E de repente, o Dario me procura, porque nós somos muito ligados. E eu sou, desculpe eu usar uma expressão, mas eu sou assim uma espécie de líder entre os irmãos. Ele me procurou. Falou: Denise, eu tive um sonho que eu não sei nem como falar com você sobre isso. Foi um sonho com a Dalila, a nossa falecida irmã Dalila. Eu perguntei: sonho? E como foi o sonho, Dario? E ele disse: ela vinha chorando no sonho e ela falava assim: fala para Denise pedir para o Milton falar a verdade. Eu estou sofrendo onde eu estou. Por favor, pede para a Denise conversar com o Milton para ele falar a verdade. Eu faço uma pausa aqui na minha história e eu pergunto para você que está ouvindo. Não é de encucar, porque se eu havia tido sonho e não tinha comentado com ninguém, de repente o meu irmão mais velho tem o mesmo sonho, as mesmas palavras, a mesma coisa, o sonho era exatamente o mesmo. E dirigido à minha pessoa para que eu conversasse com o Milton, meu marido. E aí, eu não disse nada ainda para o meu irmão naquele dia, se bem que eu fiquei muito assustada. E eu prometi para o Dario: Dario, eu vou tomar assim uma atitude, uma providência com relação a isso. Eu depois te conto. Ele agradeceu, ele foi embora. E eu pedi para ele que ele guardasse segredo, que ele não falasse com nenhum dos irmãos a respeito do assunto. E quando o meu marido chegou, eu precisava ter uma conversa com ele. Só que ao invés de eu dizer para ele que o Dario, meu irmão, havia tido esse sonho, eu falei que o negócio foi comigo.
e que desta vez não havia sido um sonho, que a própria Dalila havia aparecido para mim no nosso quarto. Foi uma maneira que eu encontrei, sabe, de quem sabe tirar alguma coisa do Milton, meu marido. Eu não quis falar para ele que o Dario havia me falado. Falei, olha, a Dalila me apareceu aqui no nosso quarto. Apareceu? Ele ficou todo apavorado e nervoso. Falei, apareceu, mas não foi sonho? Falei, não, desta vez não foi sonho. E ela me pediu que eu falasse com você, para você me falar a verdade. Por favor, ela está sofrendo muito onde ela está. Me fala a verdade. E o Milton, ele disse, negando, que ele não tinha qualquer coisa para contar, que ele também estava apavorado, que ele também estava assustado. E a coisa ficou desse jeito, ele começou a chorar, demonstrando realmente muito medo. Naquela noite ele não dormiu preocupado. E no outro dia, sem me avisar, através de um colega dele de trabalho, ele procurou algum centro espírita, sabe? E indo nesse centro, ele foi atendido lá por uma senhora, e essa senhora repetiu para ele as palavras que eu lhe havia dito, de que ela, Dalila, estava realmente sofrendo do outro lado do mistério, porque ele precisava dizer a verdade. Ele precisava abrir a verdade para mim e para toda a nossa família. Ele volta desse centro espírita apavorado. E desta vez foi o Milton quem chega em casa me procurando. Muito nervoso, entre lágrimas, ele me contou. No dia do acidente, ele estava muito nervoso pilotando a moto. E a minha irmã, na garupa, o abraçava e dizia a ele, corre o máximo que você puder. Eu tenho certeza que é o Cláudio atrás de nós, eu tenho certeza. Só que o detalhe é que meu marido e a minha irmã estavam no motel. Por uma coincidência da vida, o ex-marido dela, o Cláudio, estava lá também e reconheceu a moto. Esperou que eles saíssem e saiu atrás com o carro. Foi a minha irmã quem viu que o marido seguia os dois. E ela pediu que ele acelerasse ao máximo. E ele correu muito e ele conseguiu escapar, porque o Cláudio estava com o carro. E ele conseguiu escapar fugindo à frente. No entanto, na velocidade em que vinha, ele ultrapassou essa caminhonete numa avenida. E eu não sei, eu acho que o rapaz da caminhonete ficou com alguma raiva por ter sido fechado, ou deixou para frear muito em cima da moto e tocou a traseira da moto. Foi quando o acidente inteiro se deu, com aquele resultado final muito triste, lamentável. Tendo a minha irmã, praticamente aos 29 anos, perdido a sua vida. Milton me contou a verdade. Uma verdade doída demais para mim, para a nossa família inteira, para todos os irmãos. Porque eu tive que, obviamente, contar a todos a realidade dos fatos. E o meu casamento também terminou depois disso. E nem poderia ser diferente. Se já tínhamos sofrido e muito com a perda da Dalila, esse momento também foi muito difícil para a nossa família, e especialmente foi difícil para mim. No entanto, a gente acaba vencendo tudo quando tem fé. E eu acho que o que ajudou, sabe, eu a superar toda essa dor, foi exatamente o sonho que eu tive na sequência com a Dalila. Ela me agradecendo, e desta vez me agradecia
e me pedia perdão. E eu, no sonho, tive a oportunidade de dizer para ela que eu a perdoava. Depois disso, eu ainda estive num centro espírita e, através de uma senhora também, acabei recebendo uma comunicação de que a minha irmã havia encontrado seu caminho de luz do outro lado do mistério. Por isso que eu disse a você que a história que eu tinha para contar era muito impressionante. Esperarei os comentários de todos vocês a partir de agora.